Hoje eu estou aqui para conversar com todo o público do Giro Educação sobre um tema muito relevante, já que estamos às vésperas das eleições de 2020. Se trata sobre o processo do feminismo no Brasil e o voto feminino. É importante frisar que o processo do feminismo no Brasil tem o seu marco no século XIX, com as lutas pela abolição da escravatura, lutas pelo direito à educação feminina e pelo voto feminino. Na época, as mulheres negras estavam condenadas à escravização e as mulheres brancas às prendas do lar. Nós vimos o direito à escolarização feminina ser reconhecido pelo governo apenas no Império, e a primeira escola para meninas foi fundada pela professora Nísia Floresta Augusta. Uma coisa nós não podemos deixar de falar, que com a chegada da República houve uma expansão do feminismo no país, mas o governo não reconheceu o direito ao voto feminino, nem incentivou as mulheres, mesmo sendo brancas, de classe média e urbanas, ao ingresso no mercado de trabalho. As mulheres negras e as mulheres indígenas estavam relegadas ao subemprego e, com isso, só conseguiam realmente manter a sua subsistência. No processo de industrialização do país, foi utilizada largamente a mão de obra infantil e a mão de obra feminina. A que custo? Ao custo de uma remuneração muito baixa. A greve geral de 1917 é um marco. Por quê? Várias mulheres trabalhadoras conseguiram encaminhar as suas petições aos patrões da época. E é nesta época mesmo que surgem duas mulheres fantásticas. Leolinda Figueiredo Daltro, que foi a fundadora do Partido Republicano Feminino, e Berta Lourdes, que foi a fundadora da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Ambas lutavam pelo direito ao voto e pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Somente em 24 de fevereiro de 1932, que o Código Eleitoral passou a dar o direito ao voto à mulher, mas não a todas as mulheres, apenas aquelas que eram casadas e tinham autorização de seus maridos e as viúvas que tinham renda. Bem, somente em 1934 é que tudo isso passou a inexistir, porque o voto passou a ser previsto na Constituição Federal. Mas, em 1937, houve o golpe. E o governo fez o quê? Fechou o Congresso Nacional e suspendeu todas as eleições. Na era Vargas, as mulheres estavam destinadas a apenas ocupar alguns cargos. Eram eles: enfermeira, professora, secretária e esposa. Em 51, duas grandes advogadas encaminharam um projeto de lei para expandir o voto feminino no país. Eram elas Rome Martins Medeiros da Fonseca e Orminda Ribeiro Bastos. O projeto tramitou na Câmara durante 10 anos, nos meandros das burocracias parlamentares. Apenas em 1962, o novo Código Civil brasileiro põe fim à tutela das mulheres aos seus maridos. Atualmente, nós temos leis eleitorais muito bem explícitas, que delegam 30% das candidaturas de um partido às mulheres. O TSE também entendeu que 30% do fundo eleitoral devem ser destinados a essas mulheres, para que elas possam fazer as suas propagandas e exporem para a população as suas ideias e os seus projetos. Mas alguns partidos usaram mulheres como laranjas. Elas apenas compunham este percentual, mas não faziam qualquer propaganda política e não tinham nenhum tipo de estímulo para que fossem realmente eleitas. Bem, apesar disso tudo, o TSE observou que, se tais percentuais não forem cumpridos, o partido pode ter sua candidatura cassada. Vamos analisar uma coisa? Apesar de tantos avanços, as mulheres ainda são minoria no processo político brasileiro. Assim, na hora de votar, precisamos observar que as mulheres precisam ser representadas
e expandir toda a sua participação na sociedade, como também na política.